Realizei este trabalho no âmbito da disciplina de português sobre o projeto Mentua 2. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Temos aqui o Sr. Presidente, Fernando Barros, e o Sr. Engenheiro António Neves. Então, alguma vez viajou na linha do Tua? Eu viajei muitas vezes na linha do Tua. Quero dizer que utilizei esse comboio muitas vezes em vários períodos da minha vida. Utilizei quando era estudante no Porto, com 9 anos. Tu, pai, com 4 ou 5, vieste da Vila Flor, da China, mas eu tive que estudar com 9 anos para o Porto. E então utilizava, não sempre, mas utilizava muitas vezes o comboio a partir do Caixão, ia de caminhonete ou de carro até ao Caixão, depois apanhava o comboio, ia até ao Tua, no Tua apanhava o da linha do Douro e ia para o Porto. Era assim. E portanto, utilizei muitas vezes o comboio de passageiros. Então, E para vir também. Depois passei a utilizá-lo, já agora, deixa-me dizer, mais tarde, quando andava na tropa. E utilizava-o para vir e para ir. Era um comboio muito frequentado por pessoas, por estudantes e principalmente na altura, mais tarde, por tropas, que frequentavam muito essa linha. Então o senhor andou na tropa? Andei na tropa em Santa Margarida, depois em Lisboa e depois em Coimbra. Também estudei em Coimbra. Estudei no Porto, inicialmente. Depois fui para Bragança, depois fui para Coimbra e depois fui para a tropa. Portanto, eu utilizei durante vários períodos da minha vida, até tirar o curso, o comboio. Sim, senhor. Até porque também não havia estradas como há hoje. E, portanto, o comboio era a nossa forma mais fácil de transporte para nós sairmos daqui e irmos para o litoral. Sim. Então, quando estava dentro do comboio, para ir até ao seu destino, era um ambiente muito vivo? Sim, repara que não iam só estudantes ou só tropas, e também iam pessoas civis, a sociedade usava o comboio, porque havia poucas estradas, como eu te disse. E, portanto, as conversas eram as mais variadas, desde o futebol, às conversas mais íntimas, também havia namorados, havia pessoas que tentavam conhecer os rapazes, tentavam conhecer as raparigas para namorar, e depois todo o tipo de sociedade. Portanto, a conversa era variadíssima e muito interessante. Muitas vezes eu entretinha-me a tentar ir calado, a ouvir as conversas, porque eram interessantes. Era a forma de entretenimento dentro do comboio. Exatamente. Passar o tempo e apreciar a paisagem. A paisagem é muito bonita, mas como eu já conhecia muito bem a paisagem, tentava passar o tempo a ouvir as conversas e a ver a paisagem, porque às vezes a viagem era de noite. Às vezes a viagem era de noite, conforme a época do ano. Mas eram conversas muito vivas. Às vezes o comboio não trazia tanta gente, era mais chato. Era mais aborrecido. Muito mais aborrecido. Então nesses seus tempos, as aldeias, as vilas, também já tinham comunicaões? Sim, tinham, eram mais difíceis, não havia as comunicações que há hoje, tanto rodoviárias como outro tipo de comunicações, com a internet, com os telefones, não era. Portanto, a dificuldade de comunicar era muito pior, muito pior. Era muito mais difícil comunicar. E o comboio era uma das formas para que as pessoas, a sociedade, comunicasse, viajasse com o litoral e do litoral para o interior. Sim. Era muito usado. Era para espalhar as notícias de uma região para a outra. Vamos ver, o comboio não trazia só pessoas. O comboio também trazia mercadorias e levava mercadorias e trazia comunicação. Também eram despachados pelo comboio o correio. Eu ainda sou do tempo em que o correio vinha do Porto, chegava ao Caixão e do Caixão ele era distribuído para várias localidades aqui da zona.
Eu não sei se também vinha para Vila Flor, mas penso que vinha para Vila Flor, porque para a zona de Santa Comba também vinha, Santa Comba da Vilariça. Tanto que havia, como não havia transportes de Santa Comba para o Caixão, havia uma pessoa que todos os dias, a pé, fazia aqueles quilómetros, não são para aí uns 10 quilómetros ou mais, a pé, pelos caminhos, e ia buscar o correio ao Caixão, para depois ser distribuído. Então quer dizer que nesse tempo ainda não havia táxis, nem meios de transporte, autocarros? Muito pouco, muito pouco. Havia muito pouco, porque havia algumas caminhonetas. Tens que perceber que não havia as estradas que há hoje. Havia muita mais gente, mas não havia as estradas que há hoje. E estas empresas de caminhonagem só faziam algumas linhas, aquelas que lhes serviam, onde eles tinham mais lucro. E principalmente para se chegar ao comboio, como te disse, ao Caixão, para chegar aos dias de feira a algumas localidades, também havia. Mas não havia a possibilidade de nós irmos de caminhoneta de Vila Flor para o Porto, ou de Vila Flor para Lisboa, nessa altura. Estou a falar na altura em que eu tinha a tua idade, ou menos, um bocadinho. E depois havia outro aspecto, que era o preço. O táxi cobrava muito mais dinheiro do que o preço do comboio. E não havia muitos táxis. E não havia muitos táxis. Nessa época, os automóveis ainda eram muito caros. Muito caros, sim. E em relação a essas feiras, por exemplo, vendiam-se produtos regionais? Eu como te digo, fiz o meu percurso de vida. Portanto, primeiro fui para o Porto, depois fui para Bragança, depois fui para Coimbra, e pronto, andei na tropa e tal. E, portanto, eu nunca fui muito de ir às feiras, mas a memória que eu tenho é que as pessoas usavam muito o comboio, as pessoas do Tua, do Vale do Tua, para ir às feiras a Mirandela, fundamentalmente. Essencialmente as populações de Ribeirinhas. A Ribeirinha, o Vieiro, Vilarinho das Azenhas e o Caixão. Quero-te dizer uma coisa. Aqui o Engenheiro Neves é natural do Vilarinho das Azenhas, portanto, que é uma localidade onde passa o comboio. Ele tem lá uma estação, que é a estação do Vilarinho. Os dias de feira era uma azáfama muito grande. Via-se pessoas com galinhas em gaiolas, com legumes para levar à feira para vender. E para depois regressar com a massa, com o arroz, com as coisas que não havia na aldeia. As pessoas levavam os produtos que colhiam, os animais e os hortícolas, e depois trocavam o dinheiro por outras coisas. Tens aqui uma experiência de duas pessoas que, apesar de eu ser mais velho, quero dizer que são duas experiências diferentes pelo seguinte. Enquanto que aqui o Engenheiro Neves é natural do Tua, portanto, de uma localidade que é a Vilarinho das Azenhas, que fica à beira do Tua, à beira da linha, eu sou natural do outro vale, do outro lado, que é do Vale da Vilariça. E, portanto, eu usava a linha como meio de transporte, enquanto que ele usa a linha como diariamente usava a linha, que era o meio de transporte diário. Portanto, ele tem uma vivência da linha completamente diferente. Ele e as pessoas daquela zona já iam à feira, para Mirandela, usavam muito esse meio de transporte. Eu não, eu usava a linha para me deslocar essencialmente para o Porto. O pai da minha avó, do lado da minha mãe, era o carregador da estação. O carregador era a pessoa que dava indicação essencialmente ao comboio de carga que vinha ali buscar cereais a Vilarinho. Em Vilarinho havia um celeiro que fazia a recolha dos cereais, do centeio, do trigo na altura. Depois era despachado no comboio para os grandes centros no litoral. E o avô, o pai da minha avó, era o carregador, era a pessoa que tomava conta da estação e que dava a indicação a esses comboios. Uma das filhas desse carregador perdeu a perna lá na linha. O pai estava a tomar conta do comboio, ela a gatinhar foi para a linha e cortou-lhe a perna. Ela ainda hoje é viva
Pronto, e há esta relação. Portanto, tens a sorte de estar aqui frente a duas pessoas que sempre ligadas à linha do Tua, nas suas memórias e na sua vida, mas com experiências completamente diferentes. Ele vivia diariamente toda a azáfama da linha e dos comboios, e eu, mais à distância, era um utilizador de muitos anos do comboio. Deixa-me dizer que havia muita gente, por não haver as ligações rodoviárias que há hoje, que utilizava a linha do Tua para ir para o Porto. Utilizava a via estreita até ao Tua, à estação de caminho de ferro do Tua, e depois apanhava a via larga no Tua para ir para o Porto. Demorava a viagem na altura 6 ou 7 horas. Tinha que se ir num dia e vir noutro. Ou então ir de noite, de madrugada, tipo às 6 da manhã, e depois estar cá às 11 da noite. E às vezes não havia ligações no Tua, as ligações da via larga para a via estreita. Portanto, a linha do Tua foi fundamental para esta região. Mas quero-te dizer uma coisa, porque tu agora estás-me a avivar a memória. Eu quero-te dizer que também usei a linha do Tua não só para ir para o Porto, mas também para ir para Bragança. Porque a linha do Tua não vai só do Caixão para o Tua, ou de Mirandela para o Tua, também vai, e até Bragança. E eu, quando andei a estudar em Bragança, fui algumas vezes, não muitas, porque aí já havia uma caminhoneta das tais raras, mas havia, que eu para ir para Bragança cheguei a ir várias vezes também de comboio. Portanto, utilizei na plenitude da linha inicial toda a extensão do seu traçado. Nessa altura, quem queria vir, quem era de Vilarinho e queria vir a Vila Flor, tinha que fazer o percurso de comboio até ao Caixão. No Caixão saía, apanhava a carreira para Vila Flor. Fazia as duas alternativas. Porque não havia uma ligação por estrada mais direta, percebes? Hoje é possível vir de Vilarinho a Vila Flor em 10 minutos, porque há uma ligação direta. Antigamente não havia. Sim, então quer dizer que a linha do Tua era o meio de transporte principal e essencial. Exatamente, por isso é que ela foi construída. A linha do Tua teve até aos anos 80, uma força muito grande. Nos anos 80 talvez já não tivesse uma grande força, mas teve uma força muito grande em termos de motor de desenvolvimento desta região, tanto de pessoas como de mercadoria e comunicações, como te estou a explicar, como te disse há um bocado. Portanto, até mesmo em termos de correio, de correspondência também, era fundamental, porque não havia o rasgado de estradas, foram depois feitas, foram rasgadas mais tarde, as estradas que hoje existem. E relativamente à medicação e aos médicos, antigamente era muito acessível? Vamos lá ver, isso já não tem a ver com a linha, tem a ver com os médicos que havia. Em Vila Flor sempre houve médicos. E, portanto, e como não havia estradas, os médicos deslocavam-se por seus meios. As pessoas quando estavam doentes em algumas localidades, chamavam o médico, se não pudessem vir a Vila Flor ao hospital, e o médico ia à casa deles. E depois acabava o médico por ir às aldeias a consultar em vez de consultar consultava 4, 5 ou 6, porque depois havia sempre precisava de consultas. Mas, portanto, aí o comboio não servia tanto, porque o comboio anda só naquele espaço, não é? E aí o nosso concelho não é propriamente um concelho muito servido. Agora, é evidente que a experiência aqui do Engenheiro Neves é diferente. Porquê? Porque ele usava o comboio para ir ao médico, para ir a Mirandela, a outro concelho, para fazer tudo, enquanto que nós não. Nós, de outra zona do concelho. Isto é que é interessante, esta realidade que tu estás aqui a ter. São duas pessoas diferentes. Eu nunca usei o comboio para ir ao médico, só quando ia a uma consulta ao Porto. Só. Agora, eles não. Eles usavam o comboio para tudo. Para tudo, não é? Tudo o que fosse necessário que não houvesse na aldeia, o comboio era um meio de a via de saída e de entrada era aquela. Era como a fonte de recursos para toda a aldeia. Tudo. Tudo.
Em relação às tradições, são muito diferentes desde que são hoje em dia? As tradições em que aspecto? Diz-me lá. Como, por exemplo, as feiras antigamente eram diferentes das atuais. Faziam-se trocas em vez de dinheiro. Sim, mas olha, isso já é muito antigo, percebes? Porque o feirante, o negociante, vendia e comprava na feira. Portanto, o negociante propriamente dito era aquele indivíduo que ia para a feira, levava o dinheiro, muitas vezes comprava lá e vendia lá, outras vezes ia lá vender, fazer a sua troca. Agora, eu não sei qual é a experiência dos engenheiros. Sim, hoje é completamente diferente. Exatamente. O meu avô negociava em gado. Comprava ovelhas, vendia cabras, comprava bois, burros, e antigamente ele ia à feira, negociava, e depois quem lhe vendia lá ia levar os animais à aldeia. Hoje isso é praticamente impossível de fazer. Até porque já está proibido, determinados mercados estão proibidos. Está proibido por causa que de seja controle assim, de doenças e essas por coisas. uma série de circunstâncias. A realidade mudou completamente. Até porque hoje, tu sabes, hoje o mercado vai quase à nossa casa. Nós temos um mercado ao lado e antigamente não, tudo se passava na feira, portanto tinha que ser resolvido na feira. Isso era diferente, aproveitava para se fazer a troca. Hoje não, hoje há casas comerciais em todo lado e portanto tudo mudou, evoluiu. Então, em relação à linha do Tua, ela foi cortada. A linha do Tua foi o seguinte: um político português, um primeiro-ministro, que a linha do Tua deixou. Temos que perceber isto desta forma. Eu vou tentar explicar. O desenvolvimento do interior fez-se muito à custa de construção do traçado de novas estradas. E, portanto, a comunicação rodoviária prevaleceu em relação à ferroviária, até porque a linha do Tua é via estreita. E, ao ser via estreita, tínhamos sempre que, no Tua, na estação do Tua, que é a linha do Douro, mudar de carruagem e mudar as próprias mercadorias, tinham que mudar de carruagem, tinha que haver aqui uma transferência. Isso encareceu tudo. Claro que é muito mais fácil uma caminhoneta levar a mercadoria, os próprios autocarros levarem as pessoas, até porque houve estradas novas com distâncias muito, muito menores, porque o comboio sempre demorou muito mais tempo. Até porque o traçado também era difícil e a velocidade da viagem era muito curta, era muito demorava muito. E, portanto, é evidente que as coisas foram mudando completamente. E o comboio perdeu, digamos, a rentabilidade. E houve um primeiro-ministro, porque a linha do Tua já não tinha a utilização que também tinha, que teve, e cortou-a, fechou-a entre Mirandela e Bragança. Entre Mirandela e Bragança fechou a linha do Tua. Passou só a funcionar entre o Tua e a Mirandela. E foi aí que se deu a ruptura. Mais tarde, por falta de manutenção, houve vários acidentes na linha do Tua que motivaram também o cancelamento da linha do Tua, mais ou menos desde a Brunheda a Mirandela, mais ou menos. Só funcionava da Brunheda a Mirandela. Não funcionava do Tua até a Brunheda, mais ou menos. E, portanto, também fechou. Ultimamente, foi construída uma barragem. E aí, sim, mete a linha do Tua numa extensão grande dentro da água. Em relação à barragem, você é contra ou... Bem, eu tenho que te responder desta forma. Eu sou engenheiro civil, construí barragens, não posso ser contra uma barragem. Até porque, do historial que eu te fiz, o Vale do Tua estava em regressão, estava com dificuldades económicas muito grandes as pessoas lá, e estava a ficar muito, muito, muito despovoado. E a própria linha já estava desativada. Pelo menos houve uma interrupção, porque não havia manutenção. Portanto, e não se perspectivava que houvesse um desenvolvimento à custa da linha, do investimento forte.
O que isso implicaria é que a linha passasse a ter via larga, e que tivesse outra velocidade base e que rasgasse, digamos, no fundo, houvesse uma nova linha. Isso não acontecia por dificuldades até económicas do país. Portanto, o governo, houve também outro governo que decidiu construir uma barragem. Eu não sou contra nem a favor, não tenho que ser contra nem a favor. Pessoalmente sou a favor. Agora, enquanto Presidente da Câmara, quem decidiu foi o governo. O que é que nós temos que fazer? Eu tenho que tentar aproveitar a construção da barragem para ajudar a desenvolver aquela região do meu concelho, daquela zona do meu concelho. É isso que estamos a tentar fazer. Fazer projetos, fazer com que as contrapartidas que a empresa que está a construir a barragem nos dê para nós criarmos essas condições para criar ali alguns projetos de desenvolvimento. Um deles é exatamente o plano de mobilidade ao longo do TUA, que vai ser desta forma. Por isso é que estamos a trabalhar. Há de haver um autocarro que leve da estação do TUA até ao primeiro cais, depois há de haver barco. Vai haver um barco com vários cais, como é que se chamam? Ancoradouros, vários ancoradouros, ao longo nas duas margens, até à Brunheda. O barco vem até à Brunheda e estamos a tentar que o comboio volte a funcionar entre a Brunheda e Mirandela. Ele já funciona do Caixão e Mirandela. Nós queremos que funcione entre a Brunheda e o Caixão. Ou seja, mesmo não tendo aquelas caminhonetas ou aquelas carreiras diárias para as pessoas, que haja, em termos turísticos, que criar ali um projeto turístico de desenvolvimento para que o Val do Tua fique desencravado. Então, está tudo dito. Então, por agora é só isto. Obrigado ao Sr. Presidente e ao Sr. Engenheiro Neves. Olha, Wang, eu é que te agradeço. Eu não pensei que já quisesses terminar. Só te quero dizer o seguinte, nós na vida temos que ter memória. A minha memória sobre tua é uma memória de infância e de juventude, que utilizei muito a linha do Tua. A linha do Tua é uma linha muito bonita. Era um vale muito bonito, onde eu, naquelas noites, naquelas fins de tarde, princípios de noite, que eu também viajei lá, quando estava a chover, quando trovoava, eu tinha medo de passar lá, nos vários túneis, porque sabia que tinha passado lá durante o dia, que era uma linha muito perigosa. Portanto, eu tenho uma memória saudade, mas o problema é que os tempos mudam. E enquanto decisor, enquanto político, enquanto responsável, eu tenho que aproveitar as oportunidades para ajudar a desenvolver o Conselho, para que jovens como tu que vivem aqui possam usufruir dessas futuras condições. É isso que eu quero com o meu Conselho, neste caso falando sobre a linha do Tua. Porque a memória é bonita, mas não podemos ficar agarrados à memória e à tradição. Temos que viver o dia a dia e projetar o futuro. É isso que eu quero. Agradeço-te imenso de teres vindo aqui. Tiveste a sorte de eu ter aqui comigo um colaborador, o Engenheiro Neves, que é natural de Vilarinho e, portanto, fez aqui uma infância, toda a infância dele ali na linha. Se não se quer dizer mais alguma coisa, Tá. eu te agradeço. Muito Está bem? boa tarde.